Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Ela era apenas uma empregada doméstica. Ele, um dos homens mais poderosos de Nova York. Mas quando o passado veio à tona, nada mais foi o mesmo. E se você ama romances proibidos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o final dessa história é impossível prever. De que cidade você está assistindo agora? Comenta aí embaixo, quero saber de onde essa história está te prendendo. Respira fundo, porque o que acontece no final vai te destruir emocionalmente. Vamos começar. A primeira vez que Morgana Lowell avistou Malcolm Ellsworth, ela estava ajoelhada, limpando as pegadas de água que a chuva havia deixado no mármore branco do saguão de entrada. Seu uniforme cinzento ainda tinha uma mancha de graxa que não conseguia remover, e seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo baço, ressecado pelo alcance limitado de seus produtos de higiene. Os olhos dela permaneciam fixos no chão, como instrução clara de não fazer contato visual com os patrões da casa. Morgana tinha 26 anos, era filha de uma faxineira falecida, e trabalhava apenas 3 semanas na mansão Ellsworth, em Manhattan. Seu trabalho era invisível por design, exatamente como ela havia aprendido desde criança: servir sem ser vista, obedecer sem questionar, desaparecer quando necessário. Mas Malcolm Ellsworth tinha uma maneira de mudar as regras do jogo. Ele desceu aquelas escadas de mármore com passos firmes, os sapatos italianos ecoando como batidas ritmadas contra o silêncio da arquitetura. A casa inteira parecia conter a respiração. Morgana sentiu a presença antes de o ver completamente, uma aura de poder que deslocava o ar, que fazia a temperatura parecer mudar levemente, como se até o ambiente reconhecesse que ele havia chegado. Quando finalmente levantou os olhos, apenas por um instante, viu um homem de 38 anos com o cabelo negro penteado para trás, a pele de um branco pálido que raramente via o sol, e olhos cinzento-azuis tão penetrantes que pareciam examinar cada segredo que ela guardava dentro de si. Malcolm Ellsworth era o CEO de uma das maiores corporações de investimentos do país, um homem que os jornais descreviam como um imperador moderno da finança. Viúvo aos 35 anos, sem filhos, vivia sozinho naquela mansão imensa com apenas a equipe de funcionários, chefes de cozinha, jardineiros, motoristas, seguranças, e agora, Morgana. Aquela era a primeira vez que ele a via. Mas algo no modo como seu olhar a capturou deu a sensação de que já a conhecia. O som do pano úmido torcido em suas mãos ecoou no saguão. Lá fora, a chuva engrossava, batendo contra os vitrais altos, distorcendo as luzes de Manhattan. O ar cheirava a pedra fria e cera de chão recém-aplicada. Morgana não ousava se mover. Ela sabia que qualquer palavra mal colocada poderia custar seu emprego, e aquele trabalho, ainda que exaustivo e sem futuro, era tudo que tinha entre ela e a rua. Malcolm parou no meio da escada. A postura dele era impecável, quase teatral. Havia uma calma perigosa em cada gesto. "Quem é você?" perguntou, e a voz grave pareceu preencher todos os cantos da sala. Morgana permaneceu de cabeça baixa, mas suas mãos tremiam enquanto apertava o pano. "Morgana Lowell, senhor. Trabalho aqui há 3 semanas. Limpeza e organização doméstica, senhor. Levante os olhos quando eu falar com você." Não era uma ordem violenta. Era algo pior, uma exigência tranquila, revestida de autoridade. Desobedecer parecia impossível. Ela obedeceu. E quando seus olhos encontraram os dele, algo mudou. Nenhum treinamento, nenhuma oração noturna, nenhuma resolução de levar uma vida simples havia preparado Morgana para aquilo. Os olhos dele não eram apenas bonitos. Eram inteligentes, observadores, e de alguma forma, profundamente solitários. O tempo pareceu se estender. O som da chuva ficou distante, e tudo o que restou foi aquele olhar. Ela viu ali não apenas um homem poderoso, mas alguém acostumado a ser temido, e talvez, secretamente, a desejar ser compreendido. Foi nesse instante que um pequeno estalo se formou em seu peito, uma mistura de medo e fascínio. Algo dentro dela, um instinto, talvez, dizia que aquele encontro marcaria o início de algo que ela não conseguiria controlar. "Você é nova", disse ele, descendo os últimos degraus. A agência poderia ter escolhido alguém menos relevante para a posição. Ela franziu levemente o senho. A palavra ficou pairando. Relevante. O que ele quis dizer com aquilo? Morgana nunca havia sido relevante para nada. Nem mesmo para o pai, que desaparecera antes que ela aprendesse a ler.
nem para o mundo, que sempre a tratara como uma sombra entre outras sombras. Por um breve segundo, ela pensou em responder, mas a voz não saiu. Seu coração acelerou, e a respiração ficou curta. Desculpe, senhor. Eu continuo com meu trabalho. Mas Malcolm se aproximou. O som de seus passos no mármore era suave, preciso. Ele parou a poucos centímetros dela. O perfume dele, discreto, amadeirado, caro, a envolveu. Morgana não ousou mover-se. Malcolm colocou uma mão enluvada sob seu queixo, levantando-o gentilmente. Era um gesto que deveria ser dominador, mas havia algo inesperado ali, curiosidade. Talvez até fragilidade. Qual é o seu verdadeiro sonho, Morgana? Perguntou, e a pergunta foi tão específica, tão afiada, que ela sentiu como se tivesse sido atravessada. Não o que sua circunstância a força a dizer. Qual é o sonho que você guarda em segredo, nos momentos antes de dormir? Morgana piscou, confusa. Nenhum patrão havia perguntado algo assim. Ninguém se importava com seus sonhos. E ainda assim, enquanto olhava para aquele homem misterioso cujo poder era quase tangível, ela ouviu a si mesma respondendo com uma honestidade que a assustou. Eu queria ser escritora, senhor. Mas isso é impossível. Não tenho educação suficiente, nem contatos, nem recursos. Malcolm sorriu. Foi um sorriso lento, quase predatório, mas quando tocou seus lábios, pareceu genuíno. Nada é impossível para aqueles dispostos a pagar o preço certo. Nem tudo o que é proibido é errado, Morgana. Às vezes, as coisas mais valiosas vivem exatamente na sombra das regras. E então ele se afastou, deixando-a de pé no saguão, pano ainda nas mãos, tremendo com uma sensação que não conseguia nomear. Naquela noite, Morgana não limpou as outras salas. Ficou em seu quarto minúsculo no sótão, escrevendo freneticamente em seu caderno gasto sobre um homem que parecia conhecer seus segredos sem que ela os houvesse compartilhado. Malcolm Ellsworth, por sua vez, subiu ao escritório privado no terceiro andar, fechou as portas de mogno e sentou-se em sua cadeira de couro que custava mais do que a vida inteira de muitas pessoas. Olhou pela janela para Manhattan se iluminando sob a escuridão e permitiu a si mesmo um pensamento que sabia ser perigoso. Seria possível que, entre toda a frieza de sua existência, alguém como Morgana Lowell pudesse derreter o gelo que ele havia construído meticulosamente ao redor do coração? A resposta, ele logo descobriria, era muito mais complicada, muito mais cara, e muito mais devastadora do que qualquer quantia em dinheiro poderia jamais compensar. As semanas que se seguiram transformaram a rotina de Morgana em algo entre um sonho e um pesadelo consensual. Malcolm começou a deixar notas para ela. Poesias anônimas deslizadas sob a porta de seu quarto no sótão, livros que ele queria que ela lesse deixados discretamente em lugares onde ela os encontraria. Primeiro na biblioteca do segundo andar, depois na cozinha, depois, de forma mais ousada, sobre o criado do seu quarto. Para a verdadeira escritora que habita esta casa ele escrevia em caligrafia requintada. Talvez um dia você se permita ser mais do que apenas invisível. Essas mensagens pareciam pequenas chamas acesas em um labirinto de sombras. No início, Morgana acreditou que eram testes, uma brincadeira cruel de um homem entediado com seu poder. Mas à medida que as notas se acumulavam, ela começou a sentir algo mais profundo nelas, uma tentativa silenciosa de comunicação, quase como se Malcolm estivesse conversando com uma parte dela que ninguém mais reconhecia. Ela as guardava todas, dobradas com cuidado dentro de uma caixa de sapatos sob a cama. Lia-as antes de dormir, tentando decifrar se as palavras eram genuínas ou apenas outro tipo de armadilha, o tipo que se disfarça de gentileza. A maioria dos outros funcionários não notava. Ou fingiam não notar. Havia uma dinâmica dentro daquela casa que transcendia a hierarquia comum entre patrões e empregados. Malcolm Ellsworth era respeitado através do silêncio, servido através da discrição e, mais importante, obedecido porque todos sabiam que desobedecer a um homem como ele era o mesmo que desaparecer do mapa. Mas havia alguém que notava tudo. Victoria Ainsworth, a irmã mais velha de Malcolm. 42 anos de elegância gélida e precisão cortante. Ela chegava sempre sem aviso, o som dos saltos ecoando pelo corredor como um lembrete de que nada, absolutamente nada, escapava ao controle dela. Morgana aprendeu rapidamente que a mulher não vinha apenas por visitas familiares. Victoria era o pulso invisível por trás do Império Ellsworth, aprovava contratações, decidia demissões,
supervisionava orçamentos secretos e parecia conhecer cada detalhe da vida do irmão, inclusive os que ele acreditava esconder. O primeiro encontro real entre as duas aconteceu em um corredor estreito do segundo andar. Vitória estava ajustando suas luvas de couro quando cruzou o olhar com Morgana. Você, disse, a voz cortante como vidro. Veio com minha educação, sim. Morgana hesitou, o corpo instintivamente encolhendo. Sim, senhorita Ainsworth. Vitória a examinou com um olhar clínico. Os olhos dela eram do mesmo tom cinzento que os do irmão, mas sem qualquer traço de calor. Você é inteligente. Educada demais, talvez, para a limpeza de banheiros. Qual é o seu jogo, exatamente? Não tenho nenhum jogo, senhorita. Só preciso trabalhar. Todos têm um jogo. Vitória abriu um pequeno espelho de maquiagem, retocando o batom vermelho escuro com gestos lentos e calculados. Homens como meu irmão atraem parasitas. Mulheres que fingem ser inocentes, que fingem ser diferentes. Ele sempre foi facilmente manipulável por esse tipo de encanto. Sua esposa, Lídia, morreu cedo demais. Um acidente em Paris, dizem. Outros dizem que foi algo mais sombrio. Morgana ficou em silêncio, desconfortável com o perfume sufocante e com a clareza da ameaça velada na voz da mulher. Apenas aviso, continuou Vitória, fechando o espelho com um clique agudo. Meu irmão é frágil, mesmo que gaste fortunas em projetar o contrário. Se você o machuca, se você até pensar em machucá-lo, descobrirei. E não haverá nenhum lugar na terra onde possa se esconder de mim. Entendeu? Sim, senhorita Ainsworth. Bom, agora desapareça. Mas desaparecer era algo que se tornava cada vez mais impossível. Malcolm passou a surgir em momentos improváveis, no corredor, na biblioteca, no jardim de inverno. Ele se aproximava sem anunciar-se, observava em silêncio, como se o simples ato de existir perto dela fosse suficiente. Uma noite, quando Morgana lia na biblioteca, ele havia insistido para que ela usasse o espaço, como qualquer mente digna deveria. Malcolm entrou e sentou-se em uma das poltronas próximas. O ar ficou mais denso. As chamas da lareira pareciam dançar em sincronia com o ritmo de suas respirações. Qual página te faz sentir menos solitária? Perguntou ele, a voz grave ecoando entre as estantes. A página onde Jane recusa a injustiça, respondeu ela, com um leve sorriso tímido. Onde ela diz não, mesmo que isso custe tudo. Malcolm inclinou a cabeça, intrigado. Você também recusaria, não é? Mesmo diante da ruína? Não sei, senhor. Nunca tive o luxo de escolher. Ele se levantou, aproximou-se lentamente. Pois bem, disse, com um meio sorriso. Talvez seja a hora de reclamar esse luxo. Depois disso, algo invisível começou a se formar entre eles, um fio fino, tenso, prestes a romper. Morgana sentia o olhar dele mesmo quando ele não estava no cômodo. O som dos passos dele a fazia prender o ar. E às vezes, no silêncio da madrugada, ela jurava ouvir o eco de sua voz no corredor, como se a casa inteira se tornasse cúmplice desse segredo. Mas o inevitável aconteceu em uma noite qualquer. Ela estava na cozinha, preparando chá para levar ao escritório dele, quando Malcolm apareceu. Vestia uma camiseta preta aberta, revelando o peito pálido, os músculos delineados, uma imagem de poder descontraído. Os olhos estavam mais escuros, o cinzento quase negro. Chá? Perguntou Morgana, tentando manter a voz firme. Não, respondeu ele, dando um passo à frente. Você. O que se seguiu foi rápido, quase inevitável. As mãos dele tocaram seu rosto, e o beijo foi tudo menos suave. Era fome, confissão, desespero, um encontro de feridas antigas disfarçado de desejo. Morgana deveria ter resistido. Mas quando ele sussurrou seu nome contra o pescoço dela, algo dentro dela se partiu. Então, passos. Eles se separaram no mesmo instante. Beatrice, a cozinheira-chefe, entrou com sua calma habitual. Não disse uma palavra, mas o olhar que lançou a Morgana continha algo que queimava, pena e advertência. Mais tarde, Beatrice bateu à porta do quarto de Morgana. A mulher, robusta e de cabelos grisalhos, trazia nos olhos a sabedoria amarga de quem já vira o mesmo filme muitas vezes. Você não entende em que situação está se metendo, menina, disse ela, sentando-se pesadamente na cama.
Beatrice, eu. Cale-se e escute. O Sr. Malcolm é bom, mas é quebrado. Quando Lídia morreu, ele amava como quem se afoga. Desde então, tudo nele é gelo. E agora você apareceu, e eu vi nos olhos dele algo que não via há anos: vida. Isso é bom, não é? Filha, suspirou Beatrice, isso é o tipo de coisa que mata. Porque Vitória já percebeu. E ela não perdoa distrações. Além disso, Malcolm está prestes a fechar um acordo com o pai de Cynthia Short, a jovem milionária que Vitória quer que ele despose. Um casamento estratégico, rentável. Se você se torna um obstáculo. Ela não terminou. Não precisava. E foi ali, naquele quarto abafado do sótão, que Morgana compreendeu. Ela havia cruzado uma linha invisível. Malcolm não era apenas um homem. Era uma dinastia, uma promessa de poder e destruição. E ela? Apenas a empregada que ousou sonhar e beijar, fora de seu lugar. O preço disso, ela pressentia, seria mais alto do que qualquer coração suportaria pagar. A chegada de Cynthia Shore da mansão Ellsworth foi orquestrada com a precisão de um banquete real e a frieza de uma transação comercial. Ela surgiu na quinta-feira à noite, deslizando de um carro preto reluzente, a lua refletida na lataria como um selo de prestígio. Vitória esperava na entrada principal, postura impecável, sorriso de anfitriã e dona de território. Na sala de estar, Morgana arrumava flores quando ouviu o burburinho. Instintivamente, recuou para as sombras, como aprenderá a fazer sempre que o mundo dos poderosos invadia o seu. Mas antes de desaparecer, viu a mulher sair do carro. Cynthia era o retrato polido do privilégio. 24 anos, cabelos loiros perfeitamente tratados, pele de porcelana imaculada, olhos azuis cheios de expectativa e cálculo. Vestia um Chanel que custava mais do que o salário de um ano inteiro de Morgana, e cada gesto seu carregava a confiança de quem jamais ouvirá um não. Era o tipo de mulher que o mundo dizia pertencer a Malcolm Ellsworth, e que o próprio Malcolm fora criado para escolher. Malcolm, disse Cynthia ao encontrá-lo no lounge, diante da lareira, taça de vinho em mãos. Você é ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotografias. Ele não reagiu. Nem sorriso, nem entusiasmo. Apenas a máscara impenetrável da cortesia corporativa. Cynthia, o prazer é meu. Seu pai fala muito de você, Harvard, não é? Administração com honras. Ela sorriu com uma leveza ensaiada, percorrendo o ambiente como quem já havia memorizado cada detalhe. E muito interessada em contribuir com a Ellsworth Enterprises. E, se você estiver aberto, talvez em outras formas de parceria. O tom era sedutor e estratégico. Um flerte calculado. Vitória observava, satisfeita, disfarçando a aprovação atrás de um gole de champanhe. Chamou Morgana, que tentava se tornar invisível, para trazer morangos frescos e Dom Pérignon. Quando Morgana retornou, o trio conversava sobre fusões e contratos. Malcolm não levantou os olhos. Nem um olhar. Nem uma palavra. A ausência de reconhecimento. Depois das noites na biblioteca, dos beijos furtivos, das palavras sussurradas, foi um golpe que ela sentiu no corpo inteiro. Ela colocou a bandeja com cuidado e saiu antes que a respiração denunciasse o que o rosto tentava esconder. Naquela noite, não dormiu. Sentada em seu quarto no sótão, escrevia com raiva, tentando diluir no papel a constatação amarga, confundir a cortesia com conexão. Desejo com amor. Sonho com promessa. Malcolm era um homem de poder. Ela, uma empregada. E a matemática nunca fora tão cruelmente exata. Mas perto da meia-noite, alguém bateu à sua porta. Malcolm entrou sem esperar resposta. Os olhos, escuros e incendiados. Você viu Cynthia, disse. Não era pergunta. Sim, senhor. E presumiu o pior. Não presumi nada. Apenas vi o que é. Ela pertence ao seu mundo. Eu não. Ele se aproximou com aquele andar predatório que Morgana reconhecia. Quer saber o que vejo quando olho para Cynthia Short? Pausou. Vejo uma negociação travestida de afeto. Vejo o vazio que me perseguiu no casamento com Lídia, o mesmo teatro de respeito e dinheiro, sem verdade, sem fogo. Então por que ela está aqui? Por que Vitória quer? Por que as empresas precisam? Por que o mundo espera?
Ele segurou o rosto dela com uma ternura contraditória à intensidade em seus olhos. Mas nada disso muda o que eu sinto por você. Você é a primeira coisa que me faz sentir algo real em anos. Isso é impossível, senhor. A escolha não é real. E eu sou uma criada. Isso seria ruína. Seria coragem, corrigiu ele. Mas você está certa. Ainda não a tenho. Silêncio. Então vou deixá-la ir. Vou pagar seus estudos, escrita, literatura, o que quiser. Quero que tenha uma vida longe disso. E se, um dia, quando for livre, ainda quiser me encontrar, então veremos o que é verdade. Morgana tentou responder, mas ele já havia saído. Fechou a porta com uma delicadeza mais devastadora do que um grito. E em outra ala da mansão, Vitória esperava. Então vai mandá-la embora, disse ela, saboreando o conhaque como veneno caro. Malcolm permaneceu em silêncio. Mais sensato do que pensei. Por um momento, temi que fosse destruído por um escândalo. Mas vejo que ainda há lógica em você. Não. Só culpa, respondeu ele. Ela merece mais do que ser prisioneira em minha casa. Vitória sorriu, um sorriso de predador. Você acha que libertá-la resolve? Que esse gesto nobre a livra de você? Aproximou-se, tocando seu ombro com a intimidade incestuosa de quem domina o jogo. Você a marcou, Malcolm. Nada a libertará. Você será o fantasma dela, e ela, o seu. Isso não é libertação. É condenação disfarçada. E quando Vitória saiu, deixando apenas perfume e veneno no ar, Malcolm percebeu que ela estava certa. O que havia feito não fora um ato de nobreza, mas a sentença final de ambos. De agora em diante, não importaria a distância ou o tempo. Estariam presos um ao outro. Para sempre. A bolsa de estudos foi oficialmente oferecida a Morgana uma semana depois de Cynthia Short ter chegado à mansão. Chegou não através de Malcolm, mas através de um intermediário legal, um homem de terno cinza que apareceu na porta da cozinha com uma pasta elaborada. Senhorita Lowell, disse ele com aquela formalidade que o dinheiro de verdade podia comprar. Tenho o prazer de informá-la que você foi selecionada para uma bolsa integral na Universidade de Colômbia, coberta por um doador confidencial. Matrícula, hospedagem, livros, tudo incluído por 4 anos. Morgana olhou para a pasta em suas mãos tremendo, seus olhos incapazes de processar completamente o que estava sendo apresentado. Colômbia. A universidade que ela sonhava em frequentar desde criança, quando costumava ler sobre grandes escritores que haviam estudado lá. Era a porta para tudo que ela sempre desejara. Há apenas uma condição, continuou o advogado. Você não pode manter contato com ninguém desta casa durante o período de seus estudos. Nenhuma comunicação, nenhuma visita, nenhuma correspondência. É uma condição não negociável da concessão. Morgana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quanto tempo? Perguntou. 4 anos, respondeu o homem. Após isso, a condição expira automaticamente, e você será livre para fazer contato, se desejar. Beatrice, que havia sido permitida estar presente como testemunha, segurou a mão de Morgana enquanto o advogado se retirava. Ele ama você, disse Beatrice simplesmente. Mas esse é o tipo de amor que homens muito ricos conhecem, o amor que aprisiona sob o disfarce da proteção. É a forma mais arrogante e mais desesperada de carinho que já vi. Mas havia algo mais. Algo que Morgana só descobriria 2 dias depois, quando Vitória apareceu em seu quarto enquanto ela arrumava as malas. Vejo que você está aceitando seu pequeno presente de consolação, disse Vitória, fechando a porta atrás de si. Senhorita Ainsworth, eu. Cale-se. Ouça, porque isso pode ser a diferença entre você ter uma vida funcional e uma vida completamente destruída. Vitória sentou-se na cama dura de Morgana com a mesma elegância que teria em um sofá de veludo. Lydia, a esposa de Malcolm, não morreu em um acidente em Paris. Ela foi envenenada. Lentamente, durante meses. E a pessoa que a envenenou, fui eu. Morgana piscou, imóvel. Você não acreditaria em quantas maneiras há de destruir uma pessoa sem deixar evidências, continuou Vitória, com frieza meticulosa. Lydia era uma distração. Eu a removi. Depois reconstruí Malcolm. Fiz dele o que ele é hoje, mais frio, mais forte, mais focado.
Por que está me contando isso? Sussurrou Morgana, paralisada. Porque você precisa entender com quem está lidando. O amor dele por você é apenas outro sintoma da fraqueza que eu tentei eliminar. E se você não deixar esta casa hoje, se não aceitar essa bolsa e desaparecer, eu farei com você o mesmo que fiz com Lídia. Só que mais devagar, mais dolorosamente. A ameaça era real. Morgana via a sinceridade mortal nos olhos dela. Ele não sabe? Perguntou. Não, respondeu Vitória. E você não dirá. Se o fizer, terei provas suficientes para destruí-lo completamente, e você cairia junto. Portanto, aceite a bolsa, vá embora e nunca volte. Vitória deixou uma pequena garrafa de vidro azul sobre a cama. Caso pense em se aproximar de meu irmão outra vez, coloque isso na bebida dele. É indetectável e mata devagar. Não estou sugerindo que o use, estou mostrando o peso do que está em jogo. Você tem uma escolha, Morgana, vida ou destruição. Vá embora. Morgana pegou a garrafa. O vidro estava frio, como se toda a casa respirasse gelo. Quando Vitória saiu, levando consigo o perfume caro e o eco do mal, Morgana sentou-se na beira da cama, tentando compreender o abismo que se abria diante dela. A partir dali, a noite se estendeu como uma sombra viva. Ela permaneceu imóvel por horas, encarando a garrafa azul, o reflexo trêmulo de sua própria face distorcida no vidro. Cada lembrança de Malcolm, o modo como ele falava com voz calma, as breves demonstrações de ternura, os olhares que diziam mais do que palavras, tornavam-se agora suspeitas, ecos de uma vida construída sobre segredos e crimes. Ela quis acreditar que Vitória mentia. Quis correr até ele, gritar, exigir a verdade. Mas, quanto mais pensava, mais percebia que Vitória não precisava mentir. A mulher tinha poder, controle e uma frieza cirúrgica. Mentir seria uma perda de tempo para alguém como ela. O quarto que antes fora um refúgio agora parecia uma cela. Cada objeto, o abajur antigo, o lençol bem passado, a mala semiaberta, tornava-se testemunha de uma despedida não planejada. Morgana chorou silenciosamente, mas não de medo, chorou pela inocência que estava deixando para trás. Aquele amor que parecia puro agora lhe parecia um espelho rachado, refletindo o melhor e o pior do que ela podia ser. Ela se lembrou do dia em que Malcolm a encontrara na biblioteca, oferecendo-lhe um emprego com um sorriso quase tímido. Tudo começou ali. Ele lhe dera livros, confiança, uma voz. E, agora, a estava libertando, ou expulsando, sob o pretexto de uma bolsa de estudos. Seria isso amor, ou culpa? Horas depois, ela abriu a janela e olhou para o jardim, onde as luzes da mansão tremeluziam como fantasmas. Pensou em fugir, desaparecer sem aviso, mas então lembrou das palavras de Vitória. Fugir não a salvaria. Nada a salvaria, exceto o afastamento completo. No silêncio, Morgana fez uma promessa a si mesma: nunca mais permitiria que outra pessoa decidisse seu destino. Se o mundo que conhecera até ali era um jogo de poder, ela aprenderia as regras, e um dia, voltaria para reescrevê-las. Não como vítima, mas como alguém que conhece o preço do poder e escolhe usá-lo de forma diferente. Naquela noite, Morgana viu Malcolm pela última vez. Ele estava no escritório, assinando documentos, quando ela bateu à porta. Vim me despedir, disse ela, com voz firme apesar do caos em seu peito. Malcolm ergueu os olhos. Você aceitou a bolsa? Sim. E você será feliz? A pergunta era simples, mas carregava o peso de tudo que nunca seria dito. Sim, mentiu ela. Serei. Malcolm se levantou, aproximando-se dela. Por um instante, ela pensou que ele a beijaria, que tudo mudaria. Mas ele apenas colocou um livro em suas mãos, uma primeira edição de Jane Eyre. Você permanecerá sempre em meu coração, disse ele. Mesmo em seu silêncio. Mesmo em sua ausência. Senhor Malcolm. Não. Apenas, seja livre, Morgana. E se um dia, quando tiver se tornado tudo o que é capaz de ser, decidir voltar, estarei esperando. Mas ambos sabiam que ela nunca voltaria. Aqueles 4 anos seriam eternos, porque Vitória criará uma armadilha perfeita, um tabuleiro onde cada movimento levava à ruína. Morgana deixou a mansão 3 horas depois, uma mala em cada mão, e a garrafa azul escondida entre suas roupas. Nunca a usaria, mas a carregaria como lembrança do limite entre amor e destruição. A lição era clara:
O amor e o poder jamais coexistem sem que alguém seja consumido. Columbia a transformou de uma forma que nem Morgana poderia ter previsto. Nos dormitórios, cercada por estudantes de sobrenomes que carregavam gerações de influência, por professores renomados e pelo acesso quase ilimitado às bibliotecas e arquivos que continham os segredos de cada grande escritor que já viveu, ela começou, finalmente, a se reconstruir. O primeiro semestre foi uma imersão total. Escrevia 16 horas por dia, dormia apenas 4, e consumia café como se fosse um sacramento necessário para manter a alma acesa. Mas o que realmente a sustentava não era o café, e sim o silêncio. Um silêncio absoluto, sem a voz de Malcolm, sem o riso distante de Beatrice, sem o som dos passos contidos na mansão. Era esse vazio que moldava sua escrita. A cada palavra, Morgana parecia abrir uma ferida antiga e costurá-la com tinta e papel. Os colegas a admiravam por sua dedicação quase fanática, os professores a chamavam de prodigiosa, mas ninguém imaginava o que se escondia sob o verniz da disciplina: culpa, saudade e uma raiva sem nome. Durante o segundo ano, ela começou a vestir-se de forma diferente, mais sóbria, mais controlada. O coque apertado e os óculos, outrora símbolos de timidez, transformaram-se em armaduras. No olhar, havia algo novo, uma determinação silenciosa, um fogo frio que assustava até mesmo quem se aproximava por curiosidade. Ela não flertava, não participava das festas da fraternidade, e, quando falava, suas palavras pareciam escolhidas com a precisão de quem sabia que o mundo observava. Nos raros momentos de descanso, Morgana caminhava até o rio Hudson e ficava observando o reflexo das luzes sobre a água. Às vezes imaginava Malcolm em alguma sala de reunião, com o mesmo olhar calculado de sempre, e se perguntava se ele também pensava nela. A resposta nunca vinha. E talvez fosse melhor assim. Ela aprendeu a encontrar beleza no isolamento, a domesticar o trauma, transformando-o em arte. Foi nesse estado que escreveu seu primeiro livro, durante o terceiro ano, uma ficção velada sobre uma jovem presa em uma mansão onde o poder corrompia tudo que tocava. Não foi publicado sob seu nome completo. Ela usou M. Lowell para manter alguma aparência de anonimato, mas foi publicado. E foi lido. E foi elogiado como um trabalho de ficção psicológica perturbadoramente preciso, uma narrativa que capturava a dinâmica sádica do romance de classe superior com inquietante veracidade. Os críticos não sabiam, mas era uma carta de amor disfarçada. Uma confissão. Uma despedida. Durante aqueles 4 anos, Morgana teve notícias de Malcolm apenas através de relatórios empresariais e menções ocasionais em colunas sociais. Leu sobre o noivado com Cynthia Short, anunciado 2 anos após sua partida, uma cerimônia de Natal em St. Bart, 500 convidados, fotos perfeitas de uma vida sem rachaduras. Mas Morgana sabia o que havia por trás da perfeição: o gelo. Nenhum luxo poderia descongelar o que Vitória deixará no coração do irmão. O 4º ano trouxe um tipo de calma perigosa, uma paz aparente que precede a tempestade. Morgana já não sonhava com Malcolm todas as noites, mas ele nunca deixava de habitar os interstícios de sua mente. Quando escrevia, percebia que cada personagem masculino acabava se tornando uma versão distorcida dele, mais cruel, mais frágil, mais humano. Era como se, inconscientemente, ela continuasse tentando entender o homem que a havia amado e condenado ao mesmo tempo. Ela também se tornará uma mulher diferente. Havia adquirido fama no campus, não por sua beleza, mas por uma aura quase mítica. Chamavam-na de a escritora fantasma de Columbia, porque raramente aparecia em eventos públicos. Suas palestras enchiam salas, mas ela nunca falava sobre si. Dentro dela, entretanto, um conflito crescia em combustão lenta. A liberdade recém-conquistada lutava contra o desejo antigo de retorno. E esse duelo a consumia mais do que qualquer jornada acadêmica. E então, no mês em que Morgana concluiu sua educação formal, 4 anos após o início de tudo, ela recebeu uma carta, escrita em caligrafia impecável, que ela reconheceria mesmo em meio a milhares. Morgana. Os 4 anos transcorreram. A condição expirou. Você é agora aquilo que sempre soube ser, uma escritora. Um sucesso. Uma mulher que não precisa de nada de mim. Mas eu persisto em precisar de você. Meu casamento com Cynthia é, como esperado, um arranjo bem-sucedido. Ela é tudo o que se espera de uma esposa de um homem em minha posição, inteligente, ambiciosa, socialmente impecável. Mas ela não é você. Vitória desapareceu 6 meses atrás. Ninguém sabe onde.
Há uma investigação em andamento, relacionada a registros financeiros duvidosos que surgiram após sua última visita ao meu escritório. Querem me interrogar, mas meu advogado mantém tudo em silêncio. A verdade, porém, é simples. Eu sei o que minha irmã fez. Encontrei o diário de Vitória. Li suas confissões. Descobri que Lídia morreu por suas mãos, e que você foi ameaçada da mesma forma. Essa verdade me destruiu de uma forma que nenhuma riqueza pode reparar. Venha me ver. Apenas uma vez. Seu eternamente aprisionado. Malcolm. Morgana leu a carta 27 vezes. Rasgou-a, reconstruiu. Queimou. E depois a reescreveu da memória. Quando finalmente chegou ao apartamento elegante de Malcolm, não a mansão do Upper East Side, mas um ático em Tribeca, ela tremia de forma incontrolável. Ele abriu a porta antes mesmo que ela pudesse bater. Você veio, disse, como se não acreditasse no que via. E então, antes que ela dissesse qualquer coisa, ele a puxou para os braços e a beijou como um homem beija a salvação de seu próprio naufrágio. Não podemos fazer isso, disse ela, ofegante. Responsabilidades para com uma mulher que eu não amo, respondeu Malcolm. Cynthia sabe que nosso casamento é um arranjo. Ela tem o próprio amante. Nosso acordo é apenas para aparência pública. Mas Vitória, ela disse que se eu voltasse. Vitória está morta, interrompeu Malcolm, com uma serenidade terrível. Ou desaparecida, o que dá no mesmo. Estava roubando da máfia. Achou que a riqueza a protegeria. Descobriu que não. Você não sente remorso? Por Vitória? Não. Ele se virou. Ela destruiu vidas. Matou minha esposa. Te ameaçou. Planejava me arruinar. Sinto alívio, não remorso. Morgana afastou-se. Buscando ar, você foi procurá-la? Investigou. Não. Deixei o destino cuidar disso. Quando ela sumiu, percebi que finalmente estava livre. A primeira coisa que fiz foi procurar você. Malcolm, nós não podemos. Podemos sim, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Eu li seu livro. Li 16 vezes. Cada página é sobre nós. Você sente também, não sente? Essa corrente invisível que nos prende. Ela sentia. E odiava sentir. Se disser sim agora, continuou ele, eu dissolvo meu casamento. Cynthia será compensada. Nenhum escândalo. Nenhum ruído. Apenas nós, finalmente livres. E então? Perguntou Morgana. Fingimos que nada aconteceu? Não. Construímos algo novo. Você agora é igual a mim. Não precisa mais de mim. Se ficar, será por escolha. Era tudo o que ela sempre quis ouvir. E por isso mesmo, era exatamente o que não podia aceitar. Há algo que você não sabe, disse ela, retirando a garrafa de vidro azul da bolsa, o mesmo veneno que carregara por 4 anos. Malcolm empalideceu. Ela me deu isso, explicou Morgana. Mandou-me usar se você algum dia tentasse me encontrar novamente. Meu Deus! Durante anos, eu carreguei isso. Um lembrete do preço do nosso amor. E, em certos momentos, desejei usá-lo. Não por medo, mas por raiva. Ela olhou para ele com uma calma trágica. Agora quero que faça algo por mim. Beba uma bebida. Não um veneno, apenas um chá. Um vinho. Qualquer coisa. E eu vou observar. Não para te punir, mas para ver se você confia em mim o bastante para acreditar que não vou te ferir. Malcolm a fitou longamente, e então sorriu, como se compreendesse o peso do gesto. Preparou o chá, bebeu-o sob o olhar dela e, em seguida, a beijou. O gosto do chá ainda estava em seus lábios, quente, simples, humano. Agora estamos iguais, disse ele. Ambos confiamos um no outro com nossas vidas. Mas Morgana sabia que era mentira. Porque ela ainda tinha a garrafa. Porque Vitória, mesmo morta, ainda vivia entre eles. E porque a liberdade verdadeira, aquela que não depende do amor de ninguém, ainda era algo que Morgana não sabia como conquistar. 3 semanas depois que Morgana voltou para Malcolm, Cynthia Shorda apareceu no Penthouse numa terça-feira à noite, o rosto pálido, os lábios comprimidos em determinação gélida. Preciso falar com você, disse Cynthia a Malcolm, ignorando completamente Morgana, que estava sentada no sofá com uma taça de vinho entre os dedos.
Cynthia fez um gesto para que Morgana se retirasse, mas ela recusou, permanecendo no lugar. O que quiser falar, pode me dizer diante dela, disse ele, tentando controlar a tensão na voz. Cynthia piscou, mas continuou. Recebi uma correspondência hoje. Uma carta anônima com fotografias minhas e de um associado. Fotografias comprometedoras. E uma nota: se eu não permitir que o divórcio seja processado sem contestação, essas fotografias irão para o meu pai, para seus sócios, para todos os meus contatos profissionais. O rosto de Malcolm empalideceu. Morgana murmurou, voz baixa, você fez isso. Não, protestou Morgana com veemência. Eu nunca, Malcolm, você sabe que eu não faria isso. No entanto, havia algo, um microgesto, um flash de dúvida no olhar dela, que traía insegurança. Você fez, disse Malcolm, levantando-se abruptamente. Você obteve essas fotos. Você montou essa chantagem. Você usou os segredos que eu te contei para... Para quê? Interrompeu Morgana, a voz subindo. Para ajudá-lo a se libertar de um casamento de fachada? Para remover o obstáculo que você não teve coragem de remover sozinho? Você está tão cego que não percebe que foi isso que você pediu, no fundo. Eu não pedi por isso, exclamou Malcolm. Pedi seu amor, não sua manipulação. Não a disposição de destruir vidas para manter a minha intacta. Cynthia olhou entre os dois, sua expressão acabou mudando de confusão para uma compreensão tão dura que cortava. Vocês planejaram isso juntos, disse ela. Você o ajudou, não por amor, mas porque queria me eliminar. Vocês dois estavam dispostos a chantagear-me para conseguir o que queriam. Não, disse Morgana com rigidez. Fiz isso sozinha. Malcolm nada sabia até agora. Que nobre, disse Cynthia com veneno. Você assume responsabilidade por uma conspiração. Lindo. Mas sabe qual é a verdade? Ela se aproximou de Morgana até quase tocá-la, olhos azuis cortantes. Uma empregada despedida não teria os contatos para conseguir fotografias de vigilância. Uma autora, por mais brilhante, não rastreia movimentos de socialites com essa precisão. Isto exigiu alguém com poder, alguém corporativo, alguém que soubesse exatamente como chantagear sem deixar rastros. Morgana virou-se, buscando por um rosto conhecido, e encontrou Beatrice na sombra da porta da cozinha. A cozinheira que a criará. A mulher que um dia sussurrara conselhos e advertências no seu quarto. A mulher a quem Morgana havia voltado quando retornou a Malcolm, pedindo ajuda e informações. Beatrice. Morgana disse, mistura de choque e compreensão. Você trabalhou para Vitória antes de trabalhar para Malcolm. Vitória pagava bem para trabalhar para Malcolm, corrigiu Beatrice, saindo da penumbra. E pagava ainda melhor para continuar trabalhando para ela depois que desapareceu. Anda achou que ela simplesmente sumiu? Vitória Ainsworth tem muitas mãos. Muitas que fazem o trabalho sujo, mesmo após a morte. Você envenenou Lídia, acusou Morgana com voz baixa. Não eu, disse Beatrice com tristeza áspera. Vitória fez. Eu só soube depois que já estava feito. Mas quando você voltou, quando começou a falar sobre reunir-se com Malcolm, sobre descobrir como as coisas funcionavam, eu vi uma oportunidade. Uma chance de consertar equívocos. E proteções que, de outro modo, não tínhamos. Malcolm olhou de Beatrice para Morgana. Seu rosto foi todo compreensão e então dor. Você sabia das conexões dela. Por isso escolheu contatar Beatrice primeiro. Sabia que ela conseguiria o que você não conseguiria sozinha. Não foi para te machucar, cutucou Morgana, desesperada. Eu só. Para controlar-me, completou Malcolm, cortando. Para ter algo que te mantivesse aqui. Um seguro contra a possibilidade de você me abandonar outra vez. Como se o amor não bastasse. Como se você precisasse de garantias. Você nunca foi honesto comigo, explodiu Morgana. Veio até mim com promessas e dinheiro e esperava que eu acreditasse que era puro. Você é um homem acostumado a ter tudo. Como eu poderia confiar que seria diferente dessa vez? Por que eu deixei você ir? Gritou Malcolm, e, pela primeira vez, a máscara do executivo escorregou, restou raiva crua e desespero. Poderia ter forçado, poderia ter contratado seguranças, aviões. Mas eu confiei em você.
Deite minha vida inteira e você volta com isso. Cynthia deu uma risada aguda, quase histérica. Vocês são patéticos, disse ela. Debatendo confiança enquanto destroem vidas. Meu associado, quando souber que fomos chantageados, irá me abandonar, expor tudo. Minha carreira, meu nome, arruinados. E vocês discutem sobre moral como se estivessem num romance barato. Cynthia se deslocou em direção à porta, até que Beatrice bloqueou seu caminho, calada como uma muralha. Senhorita Short, disse Beatrice, voz baixa e carregada de ameaça, você não sai daqui. Sente-se naquele sofá. E aceitará um acordo já preparado. Ou. Cynthia desafiou. Ou, disse Beatrice, retirando com calma uma pequena seriga do casaco, você aprenderá do mesmo jeito que Vitória aprendeu. E quando encontrarem seu corpo amanhã de manhã, nada ligará você a nós. Malcolm olhou para Beatrice, depois para Morgana, viu, enfim, a extensão completa do esquema. Você sabia disso, disse ele. Você sabia que isso poderia acontecer, e mesmo assim me beijou naquela noite. Não, protestou Morgana, a voz agora frágil. Sim, disse Malcolm. Porque, durante a sua ausência, você aprendeu a filosofia de Vitória, que amor e poder são a mesma moeda. Que possuir alguém inclui estar disposta a destruir quem se interpõe. As palavras cravaram-se em Morgana como lâminas. A acusação soou verdadeira, porque, em algum canto escuro de sua alma, ao longo daqueles 4 anos de forja, havia absorvido a lição de que segurança vem por meios implacáveis. E aquilo agora a aterrorizava mais do que qualquer inimigo externo. Malcolm ergueu-se. Vou à polícia, disse ele, voz rouca de convicção. Contarei tudo, a chantagem, Beatrice, Vitória, vocês. Estou cansado de viver num mundo onde amar é sinônimo de morte. Malcolm, disse Morgana, todo o seu corpo tremendo, se você fizer isso, Beatrice vai te matar. Você sabe. Ela fará. Sim, respondeu Malcolm, caminhando para a porta. Provavelmente. Mas ao menos terei a certeza de que tentei fazer a coisa certa uma vez. Quando passou por Beatrice, mão na maçaneta, Morgana o viu hesitar. E então, de algum lugar dentro dela, levantou-se um terror que era também desafio. Ela queria impedir um sangue desnecessário, e queria ao mesmo tempo confessar seu próprio erro. Pare! Ela gritou. Malcolm virou-se. Morgana, as mãos trêmulas, tirou a garrafa azul do bolso, a mesma que carregara por 4 anos, mas agora o conteúdo já não era o que fora dado a ela por Vitória. Enquanto dormira naquela noite, Beatrice havia trocado o líquido por outro, um antídoto ou uma solução diferente. E deixará uma marca de sua responsabilidade no ato, um rastro de complexidade moral que Morgana segurava na mão. Se você sair por essa porta, disse Morgana, erguendo a garrafa como quem empunha uma arma, vou bebê-la. Aqui. Agora. Na frente de todos. O choque estremeceu no rosto de Malcolm. Isso é antídoto, continuou Morgana, voz estranhamente calma, para o veneno que Beatrice pretendia usar. Se eu beber, vou morrer em 3 semanas de modo que pareça natural, um aneurisma, ou um esgotamento. Quando investigarem, tudo parecerá coerente. Uma jovem sob estresse, possivelmente suicida, certamente instável. Beatrice terá sumido. E você, Malcolm, ficará enredado em uma teia que nos envolverá a todos. Morgana, Malcolm tentou interromper. Você tem uma escolha, cortou ela, firme. Pode ser o herói e condenar-nos à revelação total, e talvez à morte de Beatrice, ou pode aceitar que algumas coisas não se consertam. Que há corrupções profundas. Eu, Beatrice, Vitória. Podemos ser deixadas aqui para que você reconstrua sua vida longe dessa escuridão. Não é justiça. Não é moralidade perfeita. Mas é talvez menos sangue do que a alternativa. Malcolm a observou com olhos cinza-azuis agora vazios, dilacerados entre a ira e a compaixão. Você me pede que deixe você destruir uma mulher inocente, rosnou. Inocente, replicou Morgana. Talvez não. Mas também não culpada na mesma medida que ela foi vítima de um casamento que a usou. Beatrice escolheu isto como condição de sobrevivência. Não é justo. Não é belo. É um arranjo para evitar mais mortes. O silêncio que se seguiu foi espesso, pesado, uma respiração coletiva que parecia segurar o mundo inteiro. A proposta de Morgana pairou entre eles como uma criatura viva, respirando,
Cada um sentiu o peso da escolha, a geometria das traições, o limite entre redenção e autodestruição. Malcolm deixou Penthouse naquela noite sem dizer outra palavra. Ele não abraçou Morgana. Não a beijou. Nem sequer olhou para ela novamente, apenas colocou o casaco, ajustou os punhos como quem sela um veredito e saiu pela porta, deixando 3 mulheres e uma proposta horrível para definir o resto de suas vidas. As semanas seguintes foram um estudo cruel de como o tempo pode se mover simultaneamente rápido demais e insuportavelmente lento. Cynthia Short recebeu seu acordo de divórcio, generoso, calculado, assinado com tinta fria. O documento protegia seus interesses financeiros, mas não salvava o que restava de sua dignidade. A imprensa foi silenciada, os advogados pagos para apagar rastros, e, ao fim de tudo, Cynthia desapareceu de Manhattan para uma vila em Cape Cod, onde supostamente se recuperava de uma doença grave. Ninguém a viu desde então. Beatrice permaneceu na mansão do Upper East Side. Malcolm a manteve empregada, porque a alternativa seria investigação, e talvez prisão. Ela cozinhava suas refeições, limpava seus cômodos e o servia com a obediência gelada de quem sabe que está viva apenas porque o algoz precisa de lembranças. Era um castigo mútuo, ele precisava vê-la viva para sentir culpa, ela precisava vê-lo desmoronar para sentir poder. E Morgana escreveu. Seu segundo livro emergiu como um espelho distorcido da própria alma, um mergulho nas mentes de mulheres que destruíam o que amavam para se sentirem menos vulneráveis. Os críticos o chamaram de perturbadoramente perspicaz e um thriller psicológico que redefine o gênero. Mas ninguém compreendeu que cada linha era confissão. Cada página, penitência. Malcolm, por sua vez, reconstruiu o que restava de sua existência com a precisão clínica de quem opera sobre si mesmo. Vendeu a mansão, dissolveu parcerias, desapareceu dos círculos sociais. Restou apenas o vulto de um homem que antes movia o mundo. E então começou a beber. As noites em Sorro se tornaram longas, e o som de garrafas quebrando tornou-se familiar aos vizinhos. Ele falava sozinho, ria de coisas invisíveis, e uma vez foi encontrado dormindo no corredor, abraçado a uma garrafa como se fosse um relicário. Até que o telefone de Morgana tocou. É sobre Malcolm Ellsworth, disse a voz da enfermeira. Foi encontrado em coma. Overdose. Mistura de antidepressivos e álcool. E, você está listada como contato de emergência. O chão pareceu dissolver-se sob seus pés. No hospital, o cheiro de desinfetante e eletricidade a recebeu como um golpe. Malcolm jazia imóvel, a respiração mantida por máquinas que piscavam compassadamente, como olhos que se recusavam a fechar. Você é família dele? Perguntou a enfermeira. Sou, mentiu Morgana, e a mentira soou como um eco distante de todas as outras. Horas se passaram. Ela observava o peito dele subir e descer, o leve tremor nas pálpebras. Pensou em todas as versões dele que já havia amado, o homem arrogante, o visionário, o manipulador, o quebrado. E percebeu que, em cada uma dessas versões, havia contribuído com uma lasca de destruição. Foi então que Beatrice apareceu. Silenciosa, como um espectro familiar. Pensei que o encontraria aqui. Como soube? Eu sempre sei. Aprendi com Vitória que o poder está em saber antes dos outros. O diálogo que se seguiu foi menos uma conversa e mais um acerto de contas. Beatrice revelou a tentativa de assassinato, a manipulação, as chantagens que ainda circulavam. E, com cada palavra, Morgana sentia o ar ficar mais denso, como se o próprio hospital sufocasse sob o peso de suas culpas compartilhadas. Você o destruiu, disse Beatrice por fim, tocando o ombro de Malcolm. E eu apenas garanti que ele permanecesse destruído. Somos cúmplices, você e eu. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Beatrice falou da polícia, das perguntas sobre Cynthia, das mensagens rastreadas até um telefone em nome de Morgana. E então veio o ultimato, a garrafa azul, a escolha. Morgana ouviu tudo em silêncio. Quando Beatrice saiu, o quarto pareceu encolher. O bip do monitor cardíaco soava como um relógio prestes a parar. Ela foi embora naquela mesma noite, caminhando pelas ruas encharcadas de Manhattan com os sapatos molhados e a mente fervendo. No apartamento, encontrou a garrafa. Observou o líquido pálido sob a luz amarelada da cozinha. O vidro tremia em suas mãos. E então,
Arremessou. O som do impacto foi libertador, quase belo. O veneno escorreu pelo chão, e Morgana, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem medo. Ela entendeu, enfim, que o verdadeiro veneno nunca esteve na garrafa. Estava nas escolhas. Nas omissões. No amor confundido com poder. Então chamou um táxi. Voltou ao hospital. E, com voz firme, pediu para falar com a polícia. Naquele instante, pela primeira vez em toda a história, Morgana escolheu a verdade, não porque fosse segura, mas porque era a única coisa que ainda podia salvá-la de si mesma. A confissão de Morgana foi tão completa quanto devastadora, e, paradoxalmente, serena. Ela falou sem pausas, com a voz baixa, medida, quase calma, como quem lê uma sentença que já aceitou antes mesmo de ser proferida. Ela contou tudo. Como havia procurado Beatrice, ansiosa por entender o passado de Malcolm, e como, ao invés de respostas, encontrara uma proposta. Como Beatrice lhe oferecerá o que chamou de segurança emocional, uma maneira de garantir que Malcolm nunca pudesse deixá-la, um amor fixado pelo medo. Como ela havia consentido com a chantagem de Cynthia Short, não por maldade, mas por covardia, porque era mais fácil acreditar que o silêncio preservava o amor do que admitir que o amor já havia morrido. E então veio a parte que fez o ar da sala mudar. Morgana explicou como, ao descobrir que Beatrice estava usando o mesmo veneno de Vitória, pequenas doses disfarçadas na comida de Malcolm, ela escolhera nada fazer. Ela sabia. Ela via. E calava. Porque parte dela acreditava que aquele estado de semiconsciência, aquele limbo entre vida e morte, era o castigo perfeito para o homem que a havia amado de modo imperfeito. Os detetives ouviram em silêncio. As canetas pararam de se mover muito antes do fim. Havia algo na maneira como Morgana falava que transcendia os protocolos. Ela não era apenas uma ré confessando, era uma mulher desnudando o próprio inferno interior. O detetive Santos, homem de voz rouca e olhos cansados de corrupção humana, recostou-se na cadeira e resumiu, sem emoção aparente. Então você está dizendo que ajudou a envenenar seu amante, que acobertou chantagem contra sua esposa e permitiu que uma assassina o mantivesse em coma? Tudo isso, por amor. Sim. E por que agora? Por que contar tudo isso? Morgana desviou o olhar para a janela da delegacia. Lá fora, a cidade parecia indiferente. O trânsito, o ruído distante, a chuva que começava a cair sobre os vidros. Ela respirou fundo antes de responder. Porque destruir a pessoa que você ama é a mesma coisa que se destruir. Porque a culpa não evapora. Ela se infiltra. Vitória venceu. Não quando nos matou, mas quando nos transformou em versões dela. E ela tocou a mesa de metal, como quem sela algo, é o único ato honesto que me resta. Santos a observou por alguns segundos longos, depois apenas disse: honestidade também é uma forma de tortura, senhorita Lowell. Beatrice foi presa 3 horas depois. No pequeno apartamento do Bronx, os policiais encontraram o que pareciam cadernos de receitas, mas cada página era, na verdade, um registro meticuloso de doses de veneno, horários, efeitos. Tudo datado, assinado, quase ritualístico. Como se cozinhar dor fosse uma arte herdada de Vitória. As análises confirmaram, Malcolm havia sido mantido quimicamente sedado por semanas. Vivo, mas ausente. Respirando, mas exilado do próprio corpo. Entre os pertences de Beatrice, encontraram cartas. Dezenas delas, escritas em papel grosso, assinadas com a caligrafia de Vitória. Eram instruções, ameaças, promessas de retorno. Algumas endereçadas a executivos, outras a juízes, outras a nomes que ninguém ousava pronunciar. Era como se Vitória ainda movesse as peças, um fantasma com influência real. Mas o corpo de Vitória nunca foi encontrado. E sua ausência tornou-se a forma mais cruel de presença. Malcolm despertou do coma 6 dias depois. A luz branca do hospital parecia cortá-lo por dentro. A primeira coisa que viu foi o teto. A segunda, o rosto de Morgana, imóvel, ao lado da cama. 2 detetives esperavam no canto, atentos. Ele piscou, lutando para lembrar. Você, disse, a voz rouca, trêmula. Sim. Foi você. Morgana hesitou. Não havia defesa, não havia retórica. Sim. Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo sem resistência. Quando falou novamente, foi quase num sussurro.
Sabe o que é o pior? Não é o que você fez. É que, mesmo agora, ainda há uma parte de mim que quer ficar com você. O detetive Santos desviou o olhar, desconfortável. A detetive mais jovem engoliu em seco. Aquilo não era apenas crime, era tragédia, o tipo de amor que destrói e ainda assim se recusa a morrer. Senhor Ellsworth, perguntou Santos, finalmente, o senhor deseja apresentar queixa formal contra a senhorita Lowell? O silêncio durou uma eternidade. Malcolm observou Morgana longamente, como se a estivesse vendo pela última vez, e de certo modo, estava. Não, disse ele, por fim. Deixem-na ir. Há prisões que não precisam de grades. Ninguém respondeu. Mas todos entenderam. Morgana baixou a cabeça, e pela primeira vez em toda a história, chorou sem contenção, lágrimas pesadas, antigas, libertas como o veneno que nunca bebeu. E naquele instante, quando ela se virou para sair, Malcolm murmurou algo que só ela ouviu. Vitória teria se orgulhado de nós. Foi uma frase dita com ironia, mas carregada de uma verdade que queimava. Porque, de alguma forma perversa, Vitória realmente havia vencido. Não com veneno, mas com herança. Ela transformará todos em reflexos de si mesma, Beatrice, Malcolm, Morgana, e nenhum deles jamais voltaria a ser puro. Morgana saiu do hospital sem olhar para trás. A chuva caía, fria e limpa. Mas nada poderia lavar o que havia sido feito. Os tribunais foram implacáveis. Beatrice enfrentou acusações de tentativa de assassinato, tráfico de substâncias controladas e mais de 20 outros crimes. A defesa tentou um último ato de desespero, alegou insanidade permanente, fruto dos anos sob a influência de Victoria Ainsworth. Disseram que Beatrice era apenas uma ferramenta, uma extensão sem vontade própria. Mas quando Morgana subiu ao banco das testemunhas, o tribunal silenciou. Ela descreveu cada detalhe com clareza dolorosa. Cada escolha. Cada silêncio. Ela chorou, mas não pediu piedade. Beatrice foi condenada a 25 anos de prisão. Nunca pediu perdão. Até o fim, insistiu que havia feito apenas o necessário para proteger a ordem que Vitória havia criado. Chamou Morgana e Malcolm de fracos. Disse que a obra de Vitória continuaria, invisível, infiltrada, viva. Enquanto isso, a vida de Morgana desmoronava em público. Perdeu seu contrato de publicação. Seus livros foram recolhidos das livrarias de todo o país. Os críticos, que antes a chamavam de gênio, agora chamavam de criminosa disfarçada de escritora. Diziam que seus romances eram confissões, e, no fundo, estavam certos. Ela foi presa por 2 meses. Os promotores queriam processá-la por conspiração e chantagem, mas Malcolm se recusou a testemunhar. Disse que ela havia agido sozinha. Que ele era apenas uma vítima. Sem provas diretas, o caso enfraqueceu. Morgana foi condenada apenas por omissão e conhecimento de atividade criminosa. 3 anos de liberdade condicional. 40 horas de serviço comunitário por mês. E liberdade, o tipo mais cruel de punição. Na prisão, Morgana escreveu. Não em cadernos caros, mas em folhas ásperas e lápis embotado, como quem cava o próprio arrependimento. Escreveu sobre Vitória. Sobre Beatrice. Sobre Malcolm. E, sobretudo, sobre si mesma. Sobre o ponto exato onde ambição e amor se confundem. Onde posse vira devoção. Onde poder transforma carinho em controle. Quando finalmente saiu, encontrou uma carta. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Morgana. Passei o último ano em terapia tentando entender como alguém que amei tanto pôde fazer o que fez. Dizem que você não era má, apenas desesperada. Mas acho que eles estão errados. Acho que você sempre foi assim. Apenas esperava uma oportunidade para mostrar. E quando teve poder, através de mim, de Beatrice, de Vitória, você usou sem hesitação. Não te odeio por isso. Na verdade, admiro sua coragem em admitir. Mas não posso mais estar perto de você. Ainda há uma parte de mim que a ama, e isso é perigoso. Estou deixando Nova York. Vendendo tudo. Doando minha fortuna para ajudar pessoas destruídas por poder, como nós fomos. Se você realmente mudou, então use o que resta em você para contar histórias verdadeiras. Sem máscaras. Histórias sobre amor que vira veneno.
Sobre poder que vira prisão. Talvez assim, nossa ruína sirva para alguma coisa. Eternamente seu, mas não mais seu amante. Malcolm. Malcolm desapareceu dias depois. Alguns disseram que foi visto em Tóquio, Estocolmo, Buenos Aires. Outros juraram que o veneno, finalmente, o havia levado. Ninguém sabia ao certo. E Morgana? Morgana mudou de nome. Passou a assinar M. Ellsworth, não para apagar o passado, mas para carregá-lo como cicatriz. Voltou a escrever. Não ficção disfarçada de confissão, mas verdade crua. Reportagens sobre mulheres usadas como moeda, sobre homens destruídos por poder, sobre amor transformado em arma. Seus artigos ganharam espaço em jornais, revistas, congressos acadêmicos. Mas ninguém sabia quem ela era. O cabelo curto, o rosto envelhecido, os olhos cansados, nada lembrava a mulher que um dia beijou Malcolm numa cozinha de mármore. Mas ela sabia. E, para ela, isso era o suficiente. 5 anos depois, Morgana M. Ellsworth era uma estudiosa respeitada no campo da criminologia psicológica. Havia publicado 3 livros, todos adotados por universidades e centros de pesquisa. Suas palestras sobre dinâmica de poder em relacionamentos criminosos atraíam tanta gente que as instituições precisavam abrir sessões extras para comportar o público. Vivendo em uma pequena casa em Portland, Oregon, Morgana escolhera o anonimato. Longe de Nova York. Longe de mansões, espelhos dourados e bibliotecas cheirando a vinho e culpa. Afastou-se de qualquer lembrança do que fora. Nunca se casou. Nunca permitiu que um relacionamento ultrapassasse alguns meses. Havia, em seu olhar, uma calma que muitos confundiam com serenidade, mas que era, na verdade, distância. O calor que Malcolm dizia ver em seus olhos havia se transformado em uma luz fria, contida, como se ela tivesse aprendido a respirar sem sentir. E, paradoxalmente, havia paz. Não a paz da inocência, mas a paz de quem parou de fugir. Morgana compreendia, agora, que algumas pessoas não podem ser redimidas, apenas reconfiguradas. Que certas escolhas se tornam cicatrizes que deixam de doer, mas nunca desaparecem. E que o amor e o poder, no fundo, são a mesma força, o que muda é apenas a intenção com que são usados. Foi numa noite de chuva em Portland, o tipo de chuva constante, silenciosa, que parece vir de dentro da terra, que alguém bateu à sua porta. Morgana, que raramente recebia visitas, hesitou antes de abrir. No patamar, de pé sob o aguaceiro, estava Malcolm Ellsworth. Ele parecia um fantasma de si mesmo. Cabelos totalmente grisalhos, o rosto marcado, as mãos tremendo. Somente os olhos, cinza-azulados, inconfundíveis, continuavam os mesmos. Eram olhos que haviam visto demais e ainda assim queriam compreender. Olá, Morgana, disse ele, num tom tão baixo que se confundia com o som da chuva. Ela não respondeu. Apenas o observou, esse homem que ela havia amado, destruído e que, de algum modo cruel, também a havia destruído. Era como se os dois carregassem a mesma ferida, mas cicatrizada em direções opostas. Beatrice morreu, disse Malcolm depois de um silêncio pesado. Na prisão. Envenenada por outro detento. Parece que Vitória ainda encontrou um jeito de alcançá-la, mesmo depois da morte. Morgana franziu o senho. O nome Vitória ainda era uma lâmina. Mesmo agora, mesmo depois de tanto tempo, ela sentiu algo dentro dela estremecer. Por que você está aqui? Perguntou, com a voz neutra. Por que precisava me despedir? Respondeu Malcolm. Porque você merecia saber que a rede de Vitória acabou. Que todos os rastros foram apagados. E porque estou morrendo, Morgana. Ela o olhou longamente. Morrendo. Ele assentiu. O envenenamento deixou sequelas irreversíveis. Fígado, rins. Os médicos dizem que é um milagre eu ainda estar vivo. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva escorrendo pelos telhados. Então, Morgana abriu a porta mais amplamente. Entre, disse apenas. Conversaram a noite inteira. Não sobre amor. Não sobre o passado. Mas sobre descoberta, culpa e transformação. Malcolm contou sobre os anos viajando, os rostos, os idiomas, as tentativas frustradas de recomeçar. Falou sobre como, por mais longe que fosse, ainda sentia o gosto metálico do remorso.
Disse que, às vezes, acordava de madrugada ouvindo o som de uma caneta arranhando papel, o som de Morgana escrevendo na biblioteca de Vitória. Morgana, por sua vez, falou sobre os anos de silêncio. Sobre como aprenderá a enxergar o mal não como uma entidade, mas como uma estrutura, uma arquitetura invisível de poder e desejo. Disse que ensinava aos alunos que todo crime é, antes de tudo, um diálogo entre fraqueza e oportunidade. E que, por isso, nenhum deles deveria se sentir completamente a salvo. Malcolm riu, uma risada rouca, cansada. Você ainda fala como escritora, disse ele. Não, respondeu Morgana, falo como alguém que aprendeu que a verdade e a ficção são irmãs siamesas. Cortar uma é matar a outra. Por um instante, o olhar de ambos se cruzou com uma ternura antiga, não de paixão, mas de compreensão mútua. Havia entre eles um tipo de amor que sobrevivia à própria ruína. Um amor que não pede perdão, apenas aceitação. Quando o amanhecer começou a rasgar a chuva em tons de cinza, Malcolm murmurou: Você salvou minha vida, Morgana. Quando confessou: Se não tivesse feito aquilo, eu ainda estaria dormindo, ou estaria morto. Ela respondeu com calma: Eu destruí sua vida, Malcolm. Sim, concordou ele. E eu deixei. E Vitória previu tudo. Nós dois fomos apenas peças, mas, talvez, as únicas peças que conseguiram sair do tabuleiro. Quando ele partiu, na manhã seguinte, Morgana não tentou detê-lo. Não pediu telefone, não prometeu escrever. Apenas o viu desaparecer sob a chuva, até que restasse apenas o som de passos que já não pertenciam a ninguém. 3 meses depois, o obituário saiu no New York Times. Malcolm Ellsworth, 48, empresário e filantropo, faleceu pacificamente em seu sono. Nenhuma menção ao envenenamento. Nenhuma menção à Vitória, à mansão, às sombras. A história oficial era a de um homem rico que adoeceu e partiu. Morgana leu a nota em silêncio. Dobrou o jornal, colocou sobre a mesa e saiu para a chuva. A mesma chuva que parecia acompanhá-la por toda a vida. Ali, sob o céu de Portland, ela entendeu. O amor e o poder nunca foram opostos. Eram a mesma energia, uma força capaz de curar ou destruir, dependendo das mãos que a segurassem. Vitória havia compreendido isso. E por isso havia sido tão perigosa. Mas Morgana agora compreendia algo além. Que nomear a corrupção dentro de si é o primeiro ato de libertação. Que olhar para o abismo e descrevê-lo é a única maneira de não ser engolido por ele. Naquela noite fria de outono, Morgana voltou para casa, secou o cabelo molhado e começou a escrever. Não ficção. Não confissão. Mas verdade, nua, cruel e transformadora. O livro começava assim. Uma mulher amou tanto que confundiu o amor com domínio. E, ao fazê-lo, destruiu tudo que tocou, inclusive a si mesma. E terminava com as palavras que encerrariam não apenas uma história, mas uma vida. Às vezes, redenção não é voltar a ser quem você era. É aceitar quem você se tornou. E, a partir daí, escolher, deliberadamente, ser algo novo. Não inocente. Nunca inocente. Mas, finalmente, honesto. Naquela escuridão silenciosa, Morgana Lowell, a criada, a amante, a criminosa, a estudiosa, finalmente descansou. Não porque encontrara paz, mas porque compreendeu que a paz é um luxo que pessoas como ela nunca teriam. E que existe beleza em aceitar isso, em usar a própria escuridão para iluminar os outros. Vitória venceu, sim, mas de um modo que nem ela teria previsto. Criou uma testemunha. Alguém capaz de narrar o preço do poder e da ambição. Uma mulher que desceu aos abismos do coração humano, e voltou para contar. E talvez, no fim, essa seja a verdadeira forma de redenção. Quando a escuridão, ao ser nomeada, se transforma em luz. Fim. Você acabou de acompanhar a jornada de Morgana e Malcolm, dois corações que se encontraram em um lugar errado, na hora errada, cercados pelas forças mais sombrias que a riqueza e o poder poderiam criar. A verdade que essa história nos ensina. Nem todo amor nos salva. Às vezes, o amor nos destrói. E a questão que devemos fazer a nós mesmos não é como você escapa dele, mas sim como você aprende a viver com o que você se tornou através de amá-lo. Morgana fez isso. Ela desceu aos piores abismos do coração humano, abraçou sua própria escuridão,
e transformou aquela escuridão em luz, através da confissão, através da culpa aceita, através da testemunha genuína. Vitória planejou sua destruição. Mas até a maldade mais meticulosa não pode prever a resiliência do coração humano quando ele finalmente decide dizer a verdade. Se essa história tocou você, se ela o fez questionar sobre poder, amor, culpa e redenção, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. Inscreva-se para mais histórias que exploram os limites do romance adulto. E lembre-se, às vezes, a maior coragem não é amar alguém. É admitir honestamente que aquele amor nos transformou. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Bye bye.